Ele estava em pé na varanda, observando o horizonte enquanto os primeiros raios de sol filtravam através das nuvens, trazendo um novo dia. O aroma do café recém-passado preenchia o espaço, misturando-se à brisa matinal. O silêncio súbito foi interrompido pela presença dela, que se aproximou com um sutil movimento. Ela sempre tinha esse jeito de entrar no espaço dele como se fosse um elemento natural, algo que havia sempre pertencido ali. Contudo, algo no ar estava diferente, uma eletricidade quase palpável. Ele virou-se para encará-la, tentando decifrar aquela expressão que dançava entre a curiosidade e a preocupação. E nesse momento, uma microtensão se estabeleceu. Algo não dito pairava como uma sombra entre eles, mas o café e a luz suave não permitiam que a atmosfera se tornasse pesada. "Você está bem?" Ele perguntou em sua voz suave, mas havia uma nota de apreensão ali. A pergunta parecia balançar em um fio delicado, refletindo suas próprias inseguranças. Ela hesitou, as palavras parecendo dançar em sua língua. "Estou, na verdade..." Mas a sinceridade não conseguia penetrar completamente. Havia um gradiente de sentimentos que ela não estava certa sobre como expressar. O que poderia parecer uma resposta simples, na verdade, trajava camadas de medos e anseios. Ele percebeu a falta de convicção na sua voz, mas em vez de pressionar, ele se deixou preencher por uma curiosidade tranquila. O silêncio se esticou, como se ambos estivessem prontos para um mergulho profundo, mas sem saber a profundidade do abismo. "Você sabe", ele começou, no intuito de desviar a atenção do que estava levitando entre eles. "Sempre a admirei por sua coragem." As palavras saíram com um peso inesperado. O elogio era uma ponte, um convite para explorar um lado menos vulnerável. Mas em vez de se sentir encorajada, ela pareceu ainda mais distante, como se houvesse um eco de insegurança reverberando em sua mente. Ele percebeu a mudança na expressão dela, uma sutil retração que não passava despercebida. E nesse instante, ele se deu conta de que, mesmo nas relações mais próximas, havia um muro invisível, um reflexo da própria luta interna que frequentemente a impedia de se abrir. "É complicado, não é?" ele disse, quebrando o silêncio novamente, mas desta vez com uma dose de vulnerabilidade. A frase pairou no ar como um convite ao diálogo, uma súbita vulnerabilidade compartilhada que poderia romper a distância. Ela olhou nos olhos dele, a penumbra do medo se dissipando lentamente. Eu sinto que, às vezes, não sou suficiente, e então essa incerteza me consome." O confessionário ecoou na atmosfera, trazendo uma nova leveza enquanto ele assimilava aquelas palavras, uma ponte construída entre suas inseguranças. "A ausência de certeza pode ser paralisante", ele respondeu com empatia, muito mais consciente agora da complexidade do que estava sendo discutido. "Mas talvez haja beleza na incerteza, como um campo aberto, nos permitindo crescer e descobrir." Ele percebeu que sua intenção era cultivar um espaço seguro para ela, mas a questão que surgiu em sua mente era: quem realmente se beneficiava dessa vulnerabilidade? O olhar dela se suavizou, mas ele viu que a batalha interna ainda pulsava ali. Assim, a conversa fluidamente os conduziu por um caminho de introspecção, onde os dilemas de um se entrelaçavam com os do outro. Era como se cada revelação criasse um espaço de expectativa crescente. No entanto, havia algo ainda velado que tornava tudo mais complicado. E se a beleza for nos deixarmos ir?" Ela murmura, quase como uma súplica. "Sinto que, se eu me abrir, posso perder tudo." E enquanto essas palavras se desenrolavam, um peso se instalou entre eles. A dualidade do medo e da esperança tomou forma, desafiando-os a se confrontarem com suas verdades mais profundas. "Perder o que já temos
ou descobrir algo novo, ele contrapôs, deslizando novamente em sua curiosidade. A dúvida em seus olhos se avolumava, mas uma camada de conexão crescente começava, desafiando a posição defensiva que ambos haviam adotado. Às vezes, o que tememos não é tão assustador quanto pensamos, ele sussurrou, buscando encorajar a vulnerabilidade a prevalecer. O que você teme exatamente? A pergunta era profunda. Um palpite cauteloso nos desejos e medos que habitavam em seu ser. Ela não respondeu de imediato. A tensão gravitacional da honestidade os mantinha presos em uma dança emocional. Ele não sabia que sua própria insegurança, bem como suas expectativas, poderiam amplificar a dúvida que habitava no coração dela. A caminhada por entre os labirintos emocionais estava em curso, e cada passo parecia não apenas um teste da força dela, mas também um reflexo da vulnerabilidade e determinação dele. O sol acendia mais alto, enquanto a pressão do momento mantinha a conversa viva, pulsante. O que estava em jogo não era simplesmente a relação, mas um entendimento mais profundo de quem eles eram um para o outro. E ali, na varanda, cercados por um mundo que continuava como se nada tivesse mudado, seus mundos internos estavam em constante ebulição, tecendo juntos algo magnífico, mesmo que delicado. A reflexão pairou enquanto o calor da manhã envolvia suas emoções em um abraço justo, revelando que, por trás da incerteza, havia uma oportunidade de crescimento mútuo. A relação entre ambos era uma sinfonia de nuances, onde cada nota poderia soar em harmonia ou descompassada, dependendo do que decidissem explorar nas próximas palavras. Ela olhou para o horizonte, ponderando sobre as possibilidades que o aguardavam. Acho que estou pronta para tentar, ela disse finalmente. A afirmação flutuou no ar, um começo e um convite, mas também uma declaração do quão vulnerável ela estava disposta a ser. E nesse momento, ele percebeu que a beleza daquela luta não estava em chegar a um destino, mas na entrega contínua de se permitir explorar não apenas o que está ao redor, mas também o que habita dentro de cada um deles. A jornada estava apenas começando,